Após tanto tempo sem fazer vídeo, aqui estamos novamente. Chegamos, voltamos! Gente, eu já tava com saudade. Eu ia falar a mesma coisa, mas devido à situação do nosso filho, né? Nasceu o Tomás e hoje ele está com 8 meses. Quanto é exigente a gente ter que cuidar de um recém-nascido, né? E aí veio a questão as nossas viagens para visitar familiares no final de ano, depois veio a fase da introdução alimentar, né? Blá, blá, blá. Tudo aquilo que... Resumindo, estamos aqui. Estamos aqui muito felizes pra gente tratar de muitos assuntos. Não sabemos se vamos conseguir, né, ser fiéis ali toda semana como a gente vinha sendo, Vamos pelejar pra isso. Mas olha, a gente tem o firme propósito, né? Agora o sono é que não deixa muitas vezes, né? Mas hoje nós estamos animados para falar sobre uma questão importantíssima. Billings, camisinha católica. Eita laia, hein? Vamos lá? Nós já... Vamos lá. Nós já falamos sobre a questão do método Billings aqui no nosso canal, mas hoje a gente vem aprofundar um pouco essa questão, porque infelizmente muitos casais católicos acabam fazendo um uso, não por maldade, né? Às vezes por falta de conhecimento, de consciência, de aprofundar mesmo no assunto, um uso errado, equivocado do método Billings que não está dentro daquilo que é vontade de Deus para uma família cristã. Não é por maldade mesmo, né? Porque aqueles que são usuários do método natural, chamado método Billings, eles optam pelo método porque Nenê chorando. Vai lá. Você, para o ímpar. Das 3 e já. 4 é par. Então, pedi par. Eu pedi par, você tá doida? Eu pedi. Tá, não, você vai ver na gravação. Vai lá, passa aí e aperta o pause. Na verdade é um tema um pouco complicado, porque quando a gente fala de método natural, as pessoas acham que é um método que ele pode ser usado à torta e à direita, né? Tipo, não, beleza, ótimo, a gente vai evitar os filhos, mas a gente usa o método natural. A gente já decidiu que a gente quer ter só 2 filhos, então para isso nós vamos usar o método natural, que está de acordo com a igreja. Então nós estamos bem, não estamos pecando não, a gente está beleza, na graça de Deus, mas será? Será que para um casal católico que firmou diante de Deus no altar os votos de acolher generosamente os filhos que Deus quiser dar e educá-los na fé católica, porque é isso que nós falamos no dia do nosso casamento, está correto que delimite assim, deliberadamente, o número de filhos, se colocando como Deus da sua relação e ainda com a consciência de que não, tá tudo bem, porque eu uso o método natural. Será que isso está certo, gente? Vamos refletir um pouquinho? Essa é uma questão muito complexa, eu sei, porque existem critérios para se espaçar uma gravidez. O casal vai detectar se eles têm motivos para isso, físicicos, emocionais, mas psicológicos, deixa eu te falar uma coisa, Tiba. Esse livro aqui, que é muito bom, que eu não tô ganhando nada para fazer propaganda dele, que é O Amor que Dá a Vida. Posso só concluir? Você pode, mas é porque é sobre isso que a Mary Kay Clark fala aqui. Como é que o casal faz essa... Mary Kay Clark? Não, eu confundi a Kimberly Han. Porque é sobre isso que a Kimberly Han fala aqui. Como verificar se existe realmente um motivo justo para espaçar uma gestação? Então, porque eu estou falando, existem motivos justos para espaçar a gestação. E isso, Déia, é importante, porque cabe ao casal analisar se existem motivos justos para isso. Né? Não é? É isso provavelmente que ela vai falar. Sim. Você quer ler? Quero! Então leia. Não, porque ela fala o seguinte: quer se resolva abrir-se à vida sem planejamento natural ou usar dele, do planejamento natural, a decisão deve ser tomada somente a partir da fé. O medo não inspira decisões corretas. Proponho 3 perguntas que podem ajudar a discernir se é conveniente usar um planejamento natural, ou seja, um método natural. Primeira pergunta que o casal deve fazer: temos razões de peso e graves para usar um método natural? Segunda pergunta: consideramos na oração por quanto tempo devemos usá-lo? Terceira: estamos de acordo sobre estes pontos? Porque simplesmente os casais estão se casando, né, e já lá no namoro, no noivado, eles, não, vamos aprender a usar o método Billings, você tem que ir comigo na instrução, a noiva fala pro noivo, né, na instrutora, porque você tem que saber, porque senão como é que a gente vai fazer? Quando casar, daí vai ter um filho atrás do outro? Entende? Não, já começa até um pouco antes, porque começa assim: quantos filhos nós queremos ter? Entendeu? Já começa com a pergunta que está errada, não é assim, né? Às vezes você fala, eu quero ter 3,
mas você sabe se esta é a vontade de Deus para você. Tipo, você está sendo muito espiritualoide, você está sendo muito alienado. Não, estou sendo muito católico. Os católicos acreditam que Deus tem um projeto para eles. Mas os tempos hoje são outros, Deitiba. Mas Deus não muda, Dei. Mas Deus não muda. Quando foi que Deus deixou de ser Deus? Minha gente, o mesmo Deus que providenciava para famílias numerosas há décadas atrás, séculos atrás, é o que pode continuar providenciando. E às vezes um casal que diz assim, eu quero ter 5 filhos, quero ter 8 filhos. Às vezes Deus dá um. E não consegue às vezes ter nenhum. Não estamos querendo dizer aqui que só quem tem muitos filhos é que é abençoado, né? Na Bíblia a gente vê famílias que tiveram um filho só. Abraão e Sara só tiveram Isaac. O próprio Isaac e Rebeca... Maria teve um só. Maria teve um só. Rebeca e Isaac tiveram Esaú e Jacó. Famílias pequenas também são abençoadas, mas desde que estejam no centro da vontade de Deus. Porque é abrir-se totalmente àquilo que Deus quer realizar. O Senhor quer me dar 2 filhos? Que assim seja. Quer me dar 3? Amém. Quer me dar 10? Louvado seja. Entende? Então de deixar Deus ser Deus da nossa casa, Deus ser Deus da nossa família. Quando você falou aí 10, louvado seja, muita gente torceu o nariz e fez assim, mas não é bem por aí não. Agora eu pergunto para você, por que não é bem por aí não? Por que eu estou perguntando isso? Porque existe essa mentalidade de que eu também preciso ser responsável, mas também tem aquela coisa assim, a responsabilidade para mim é ter um só, e a coisa fica subjetiva. Esse que é o problema dela, porque as pessoas começam a nivelar a coisa de acordo com a conveniência delas. E com uma mentalidade que vai tomando conta. Um secularismo, né? Uma mentalidade antinatalista, do excesso do conforto e o pouco sacrifício. A gente está vivendo períodos cruéis, assim, de crise da humanidade, e a gente está virando bicho. Foge da dor, busca prazer. Foge da dor, busca prazer. Tudo que pode causar dor e preocupação, a gente está fugindo, né? E tudo que quer dar prazer, a gente está buscando. O ato sexual, ele contém prazer. A procriação, ele faz parte do processo do prazer dentro da procriação. Porém, ele não é o objetivo final. Nessas questões justas que podem levar um casal a espaçar a gestação, uma gestação, entra questões de saúde. Só que aí, a gente tem que ficar bem atento. Porque, infelizmente, existem médicos que não estão comprometidos com a vida. E aí eles se utilizam muitas vezes, né, de um diagnóstico rápido, ou às vezes até superficial, para dizer, olha, minha querida, vocês não podem mais ter filhos, esse negócio aí de método natural é furada. Vocês precisam achar um outro método, aí uma outra forma, porque seu útero tá um papel, e se você engravidar de novo, você vai morrer. Entendeu? E a gente escuta isso mesmo. Aí a gente não está querendo dizer que você não vai acreditar no médico, mas que você poderia ao menos buscar uma segunda opinião. Ou terceira. Porque a gente está falando nisso, gente, porque a gente já viu muita situação assim. Você não pode engravidar porque senão você vai morrer, seu útero tá fino como um papel. Aí a pessoa vai no outro médico, o outro médico falou, não, seu útero estava fino. Seu útero estava fino na gravidez porque ele esticou, ele é do tamanho da mão de uma pera. De uma mão humana. Ele estica na gravidez e fica fino mesmo, né? Mas agora ele está contraindo e vai voltar a ser rígido e grosso. Então, aí, tipo assim, opiniões completamente opostas. Então é importante a gente buscar orientação mais profunda e menos superficial, porque a gente pode ser enganado. E não é tratar nossa saúde com irresponsabilidade, mas é também confiar um pouco mais em nosso Senhor Jesus, sabe? Porque Ele é Senhor da vida, né? Até aquela mãe mais saudável, que para o médico está tudo bem, que de repente pode não viver até a época de ter um próximo filho. A gente não sabe, né? É Deus que tem o controle da nossa vida. Então, essa coisa assim, essa mentalidade antinatalista que tem tomado conta não só das famílias, infelizmente, mas até mesmo de certos profissionais da saúde que a gente tem que ficar bem atento. Hoje a gente vê, por exemplo, casais que se casam e dizem assim, primeiro a gente vai fazer a nossa viagem, primeiro a gente vai concluir a nossa faculdade, comprar o nosso carro dos sonhos, construir a nossa casa, e depois nós vamos ter os nossos filhos, e para isso nós vamos usar o método Billings para ficar de acordo com a igreja.
Será que isso é uma razão justa? Mais uma vez a gente querendo se colocar como Senhor da nossa vida. E quem disse que quando vocês se abrirem à vida, vocês vão conseguir engravidar? E que poderão ter os filhos que vocês gostariam, talvez. Essa questão que o Tiba falava do conforto, do prazer, né? Não vamos ter muitos filhos para a gente continuar levando a nossa vida boa, tranquila, né? Porque se eliminou a questão do sacrifício, da doação, da generosidade, né? Porque filho aprende a ser generoso quando tem com quem dividir também, né? E olha que interessante quando a autora fala: os filhos não são uma coisa que se possui, nem objeto que vamos adquirir depois do carro, da casa ou do cachorrinho. Não são um salário extra que ganhamos, não são o plano que vem depois de o casal ter realizado os anteriores e estar bem estabelecido na vida. Não são o próximo projeto depois do casal ter se organizado para atender aos cuidados de que o cachorrinho necessita e de sentir-se preparado para dar mais um passo. Não tem valor por nós o termos dado, tem valor em si mesmo, por terem sido criados por Deus à sua imagem e semelhança, são puro dom. A gente não pode esquecer também a nossa promessa no altar, que é uma promessa diante de Deus. E o padre pergunta se nós estamos dispostos a aceitar amorosamente os filhos que Deus nos dá e educá-los na fé católica. Nós dizemos que sim. Então, isso é tão grave, gente, tão sério, porque se eu falo lá no altar, sim, e eu estou determinado a não cumprir aquilo, meu casamento pode ser até nulo por causa disso. Conhecemos também situações assim. Então, no rito matrimonial, o padre vai abordar algumas questões e vai fazer perguntas relativas a alguns pontos. Primeiro, sobre a constatação da livre vontade das partes. Segundo, disposições de fidelidade. O terceiro ponto é a aceitação dos filhos que Deus der. E o quarto, a educação desses filhos. E cada um desses aspectos, existe a pergunta: vocês aceitam? Vocês querem? É isso mesmo? E a gente, sim, eu quero, e estou feliz e tudo. E eu não estou nem pensando o que eu estou falando. Mas é uma promessa diante de Deus. E essa questão, gente, do método, muitas vezes ela é até mesmo ensinada errada. Não estou colocando aqui o fardo sobre os instrutores, mas que a gente precisa ir um pouco mais fundo. A verdade é o quê? Tem muito instrutor aí ensinando Billings como uma camisinha católica. Exatamente. Pronto. Falar rasgado. Só para você ter uma ideia, quando a gente fez o nosso curso de noivos, quando a gente foi se preparar para casar, um dos palestrantes falou assim: olha, nós somos usuários do Billings. O Billings funciona. Nós temos 4 filhos, mas foi a gente que... A gente que errou. Entende? Tipo... O filho, se vem muito filho é porque foi um erro. Ou seja, o Billings não é para... ele não foi usado da maneira certa, ele foi usado para evitar filho. E o Billings não é para evitar filho, é para espaçar a gravidez. Ou para ajudar alguns casais a terem os seus bebês. Porque identifica o período fértil da mulher. Então, nessa dinâmica, que é aquela que ele foi criado pelo Dr. Billings, né, de facilitar ali para os casais... Descoberto, né? Pelo Dr. Billings. Isso, que foi descoberto pelo Dr. Billings, é a de facilitar aos casais, né, que consigam então conceber uma criança. Aí ele é louvável, ele é realmente uma bênção. O próprio Dr. Billings teve vários filhos, né? Ele foi de uma família numerosa, ele teve vários filhos e foi o descobridor do método. Então, está muito claro para a igreja já se posicionou a respeito disso, de que o método natural é para favorecer a família e a vida. E é nessa perspectiva que a gente deve usá-lo. Cuidado aí com essa mentalidade, para que a gente também não seja mais um a propagar e a trazer para dentro das nossas casas antinatalista, antifamília, antifilho, né? Porque isso não vem realmente de Deus, não está de acordo com a sua vontade. É isso aí, galera. Que bom, a gente gravou o vídeo. Viva! Viva, viva! Gente, vocês não sabem, olha, o Tomás ele não costuma acordar tantas vezes, mas ele acordou umas 5 vezes durante a gravação desse vídeo e a gente teve que recomeçar inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Agora você está vendo o produto final, mas demorou muito para esse vídeo ficar pronto. E vamos em frente. Que bom que estamos juntos, tomara que a gente consiga aí manter a fidelidade nos vídeos. Mês que vem a gente completa 2 anos de canal. Bacana. Vamos divulgar o canal, então. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.